Oi, Cíntia, me ouve? Pretty cool! Wow! Ei, Nicola! Hi there, everybody. It's Como been você too está, long. querida? Eu tô bem, e vocês? Tudo bem também, que Boa bom te tarde. ver. Boa tarde. Que Bom legal. ver você, Helena. Saudades, bom ver todo Saudades mundo. também. Pois Boa é, tarde, Andréia. não sei se ela está te ouvindo, ela disse que tá uma barulheira lá onde ela está. Ah, tá. Ela até desligou o microfone, acho que ela não está te vendo, não. Não está te ouvindo, não, porque ela não respondeu nada. Ah, pois é. Olha lá. Ah, Ah, oi, Nádia, boa tarde. Ai, gente, eu mudei a tônica do meu nome, tá? É Nicola Oh, agora. meu Achei ah, mais Deus, ok. chique. Eu chiquérrimo. já achava Nicola chiquésimo, tá? Eu Ah, vou é? falar a verdade, eu prefiro a versão brasileira, Eu Nicola. também. Mas É. Nicola realmente dá um tchan, assim. É. Já fui Ah, oficializada. tá Já foi ótimo. oficializada? Tá bom. Eu vou me acostumar, tá? Ah, tá bom, beleza. Eu vou fechar o microfone aqui de novo. Agora parou um pouquinho, mas daqui a pouco começa o barulho outra vez. A hora que eu tiver que falar, eu abro outra vez, tá? Sem problema. Beleza. Beleza. Bom, algumas pessoas disseram que não vão poder vir, algumas não, várias, né? Que não vão poder vir, que estão dando aula, e esse horário tá difícil, né? Então, assim, é um horário difícil. Se é um horário difícil para a gente reunir aqui hoje, eu imagino que seja também um horário difícil para acompanhar as nossas atividades, né? Então, a gente vai fazer uma mudança grande esse ano no Concol, porque é preciso mudar. E é preciso mudar por várias razões, né? Inclusive, vocês que estão aqui hoje, sobretudo Nádia, Elecinta, Bernadette e Nicola, eu gostaria que vocês nos ajudassem a depois contar para as pessoas como é que nós vamos funcionar de agora em diante. Inclusive, Lucas, se você puder, por favor, fazer uma espécie de ata em itens, né? Uhum. Isso seria interessante, sabe? Então, assim, como funcionará o Concol a partir de 2023, né? Ou em 2023. Aí você pode colocar itens, sabe? De coisas que a gente precisa contar para as pessoas, tá? Por Uhum. favor. Então, nós vamos fazer uma mudança grande, né? Mas é uma mudança que a gente entende que é necessário fazer, ah, porque sim, a pandemia veio nos ensinar que o trabalho remoto é possível, né? É possível sim. Muitas coisas têm acontecido, aconteceram na pandemia remotamente, e algumas coisas vieram para ficar. Mas nós entendemos que não é, não veio para ficar o tipo de educação que a gente quer fazer, né? Então, assim, a gente entende que a tecnologia, sim, nos ajuda imensamente, e a EAD veio para ficar, a educação à distância. Mas o que nós fazemos aqui não é EAD. Nós não somos preparados para fazer EAD, né? E a gente entende que é muito importante que nós possamos, vocês que estão na sala de aula, que vocês que têm contato direto com os alunos, né? Vocês sabem que a interação pessoal, né, é diferente da interação virtual, né? Então, assim, a gente quer retomar o trabalho presencial. A gente tentou fazer isso no ano passado, não conseguimos, mas a gente não tem mais como adiar essa retomada do trabalho presencial. Então, um item da lista aí, sua, Lucas, é esse, né? O trabalho do Concol volta a ser presencial. A gente sabe que isso tem consequências, né? Que muitas pessoas talvez não possam vir, que isso possa causar dificuldades, né? Eu sei, Nádia, eu entendo, sabe? Que isso possa causar dificuldades para muita gente. Mas a gente entende também que o nosso trabalho ele já era feito presencialmente antes, né? Antes da pandemia. E que, assim, é importante, sabe, gente, assim, até por uma questão política, né? Porque, vejam,
a formação continuada de professores não tem legado nesse país. Sabe? É uma área da nossa educação que fica sempre marginalizada, sempre à margem das políticas públicas, né? Então, assim, se a gente também, entre aspas, facilita, sabe? É como se a gente estivesse dando o aval para que a formação continuada não recebesse a atenção, os recursos, os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos tecnológicos, em todos os sentidos da tecnologia, né? Que são necessários, sabe? Para que a gente faça uma formação continuada sólida e de qualidade. Não que as coisas não possam acontecer virtualmente, elas aconteceram e elas vão continuar acontecendo, né? Então, muita coisa vai continuar acontecendo virtualmente, inclusive os encontros, possivelmente os encontros do Educonle. Não sabemos ainda, não temos ainda certeza, mas essa é uma possibilidade lá no Educonle. O CONCOL é uma outra esfera de formação docente. É aquela esfera em que as pessoas já passaram por uma primeira fase, digamos assim, e estão agora em outra fase da formação. O CONCOL sempre foi, e o Educonle também, né, assim, um espaço não apenas de formação continuada, né, no sentido mais assim, concreto, né, mas também assim, de formação continuada de professores de educação básica, mas também de formação continuada de professores de um modo geral, inclusive espaço de pesquisa. Vários mestrados e doutorados foram realizados dentro do CONCOL. A gente tem várias teses e várias dissertações publicadas com pessoas, com integrantes do CONCOL como participantes de pesquisa, como o CONCOL como um espaço de pesquisa. E a gente acha que a gente não pode perder isso. É onde prática e teoria, é onde aquela praxis freiriana se realiza de fato, sabe? Então, assim, politicamente, a gente não pode perder isso, sabe? Academicamente, profissionalmente, educacionalmente, a gente não pode perder isso. Então, assim, é por isso que nós estamos tomando a decisão de voltar o CONCOL ao presencial. Agora, para a gente voltar ao CONCOL ao presencial, vai ter perdas, e a gente lamenta imensamente, né, que isso venha a acontecer, mas a gente espera ter ganhos também. A gente vai abrir o CONCOL para voltar o CONCOL para aquela esfera da pesquisa, e já vou explicar isso, vou passar a palavra, inclusive, e vamos também abrir o CONCOL para uma formação docente multifacetada, como ele já foi e como ele quer ser novamente. O que isso significa? Significa que teremos, além dos professores da educação básica e dos professores da educação superior, como é o caso da Andréia e o meu, né, dos nossos bolsistas, como é o caso do Lucas e do Tiago, teremos também de volta doutorandos e mestrandos, e teremos também alunos do curso de licenciatura, da graduação. Tá? Então, assim, a gente abre o CONCOL para todas as faces, né, da nossa formação docente. Certo? Então, essa é a ideia que nós queremos, que nós estamos lançando agora, né? E que, para dar corpo e consistência a essa ideia, eu vou apresentar para vocês a Alessandra, que está aqui na tela, Alessandra Fukumoto, doutoranda do nosso programa de pós-graduação em estudos linguísticos, orientanda da Andréa, que já é velha conhecida de todos nós, velha conhecida, viu, gente? Tá? De todos nós, né? Uma pessoa de alta competência, como vocês sabem, né? E o trabalho da Alessandra se coaduna muito com os trabalhos que a Andréa e eu fazemos, e com os trabalhos que a gente entende que seja preciso trazer para a formação continuada e para a formação inicial. Né? Então, a Alessandra vai falar de crítica, vai falar de letramentos e vai falar de estudos decoloniais.
né, assim, de decolonialidade, né, que são assim aqueles palavrões, digamos, né, entre aspas, no sentido de palavras que as pessoas, termos que circulam no nosso meio e que muitas vezes a gente se pergunta assim, isso é coisa lá da universidade, daquelas teorias doidas que eles têm lá, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com o meu trabalho, isso tem a ver com a minha sala de aula, isso tem a ver com os meus alunos aqui da educação básica, pública, da periferia de Belo Horizonte? E as nossas respostas são sempre sim. Só que a gente não sabe, às vezes, pensar assim, como que isso tem a ver comigo? Eu queria até entender desse negócio aí de letramentos, de cidadania participativa, de decolonialidade, né, de como é que, de atividade didática para fazer isso na minha sala de aula, mas eu não tenho a menor ideia de por onde isso passa. Muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? Então, assim, nós da universidade, que fazemos formação docente, às vezes a gente fica muito entristecido e chateado de ver realizado um abismo entre aquilo que está sendo pensado e falado na universidade e aquilo que está, de fato, sendo realizado na escola. A gente quer construir pontes e acabar com esse abismo. Sabe assim? A gente não quer mais que haja essa discrepância, essa diferença, e que parecendo que os professores da educação básica não sabem do que se trata. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Então, é por isso que a gente está aqui agora tentando construir essa ponte. E é por isso que a Alessandra vem, né? Ela vem trazer a pesquisa dela, ela vem trazer o trabalho dela, e ela vem trazer as contribuições dela, que são imprescindíveis, eu diria, nesse momento, e muito valiosas. Então, eu vou passar a palavra para a Alessandra, para ela explicar um pouco para vocês do que se trata o trabalho e do que trata a proposta. Tá? Então, a gente tem, só antes de eu passar a palavra para a Alessandra, eu queria só dizer para vocês que nesta reunião eu tenho 2 assuntos importantes, esse é um deles, e caso a gente não tenha tempo de tratar do outro assunto, que é muito importante também, que se trata, inclusive, de parceria internacional para a gente, para vocês, professores da educação básica, com os quais vocês, né, nós, André e eu, gostaríamos muito de contar. A gente vai receber gente lá do Canadá e a gente quer vocês nessa história, dessa recepção aí, a gente quer vocês junto com a gente. Então, essa é a segunda parte da nossa conversa. Se o tempo não for suficiente, eu vou... André, não sei, porque a gente vai precisar, acho que não. Vamos deixar a Alessandra falar, porque a interessa aos concolors aqui, né? Não sei. E depois, eu já comecei desse assunto, depois, se for o caso, a gente emenda mais um pouquinho num segundo link. Tá, Lucas? Se puder, já... Não sei se a Alessandra já criou esse segundo link, mas se não, Lucas, você pode criar um segundo link just in case, tá bom? E aí eu vou passar, então, a palavra para a Alessandra. Alessandra, por favor, muito obrigada, bem-vinda, né? Bem-vinda ao Concol. Essa fala está sendo gravada e a gente espera que os outros Concolors que não estão aqui hoje possam assistir, tá? Com você. Muito obrigada pelas boas-vindas, boa tarde. Já que está sendo gravado, eu vou tomar cuidado com o que eu falo, estou brincando. Digamos que depois dessa introdução toda eu fiquei com um pouco de medo até de falar aqui, mas eu queria dizer que assim, eu sou uma fã da extensão e eu acredito muito que a extensão é o nosso elo da universidade com a comunidade externa, né? E eu gosto muito de pensar que a gente ocupa o espaço da universidade, né? Que as pessoas externas da universidade ocupam o espaço da universidade através da extensão, né? Isso, acho, trazer as pessoas para dentro da universidade para conhecer o que acontece lá dentro também é muito importante. Então, assim, a minha pesquisa e da onde vem a proposta do Concol agora, né? Desses encontros de 2023, ela parte justamente da ideia de que a interação entre os professores ela é benéfica para todos os professores, tanto para os professores que estão em formação, quanto os professores que já estão em serviço. Então, a proposta é que a gente consiga fazer essa troca com professores de língua e de línguas, né? Porque eu sou professora de italiano, eu não sou professora de inglês, então também trazer o que está acontecendo nas outras línguas, porque a gente não caminha no mesmo sentido, né? Então, eu trouxe a divulgação. Posso passar a divulgação?
E aí eu trouxe, vou dar uma palhinha do cronograma, talvez, ou não? Pode dar? Seu microfone está fechado, né? Desculpa. Sim, aquele que você mandou, né, agora. Uhum. Bom, então a chamada, o convite é um pouco o que a Lena já falou, né? A gente vai discutir ensino crítico, antirracista, decolonial, porque a gente sempre pergunta como é que essas coisas vão fazer parte da nossa sala de aula, e muitas vezes a gente não tem muita ideia de como fazer isso na sala de aula. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Isso é possível? Isso é só uma teoria? Ou isso pode efetivamente fazer parte do meu dia a dia, né? Então, a proposta é que a gente faça isso pensando em atividades didáticas e em material didático. Então, material didático completo, se for preparar uma sequência didática, né? Mas aí a gente vai sempre fazer alguma discussão e preparar alguma atividade, ou mesmo reelaborar atividades que já estão nos nossos materiais didáticos, porque esse é outro questionamento, né? Eu tenho que seguir um material didático, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos ver o que dá para fazer com o nosso material didático. Então, a proposta é que a gente consiga pegar essas discussões e ver como é que a gente usa, ou no nosso material didático, ou fazendo as brechas no material didático, ou, como diz Lena, fazendo as crateras no material didático, quando necessário, né? E que a gente consiga elaborar as nossas próprias atividades didáticas baseadas nessas discussões. Então, a proposta é essa. E aí, falando que a volta do presencial tem aquela vantagem de que a gente pode tomar um café e prosear no intervalo, né? Que eu acho que essa é uma das coisas mais gostosas dos encontros presenciais, é que a gente pode trocar nos intervalos também. E aí os encontros vão ser às sextas-feiras, das 2 até às 5h15, com um intervalo, né? E a partir do dia 17 de março. Aí depois eu vou passar essa divulgação, mas vou compartilhar com vocês o que está pensado para o cronograma. Esse daqui, assim, uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse nesse curso também é que ele fosse co-construído. Então, essa é uma proposta de cronograma. Ele não é fixo, ele não é imutável. A gente pode, conforme forem aparecendo as demandas durante o curso, ir alterando o que vai ser discutido em cada encontro, ou pegar mais alguma coisa que interesse para a maioria do grupo. Então, isso não é fixo, né? Mas a intenção é que a gente faça a discussão, então, da criticidade, do ensino crítico, aí discutir a decolonialidade, o que é decolonizar a língua, né? Então, a língua é um quadrado, essa é uma coisa importante, né? Assim, ensinar língua é uma coisa limitada, eu não posso, eu tenho que fazer só uma coisinha, né? Só um quadradinho, né? E aí, como o ensino de língua tem a contribuir nas lutas antirracistas, né? Aprender uma língua é ser uma outra pessoa, a gente vai falar um pouco de como é esse entrar num outro universo, né? Uma outra língua. E aí a gente vai discutir também um pouco do papel docente. Existe neutralidade? Não existe neutralidade? Nós já sabemos, mas... E aí como tudo isso aparece no material didático, nas nossas escolhas, e aí um pouco de... A gente vai continuar fazendo essas discussões em todos os encontros, mas sempre crescendo a parte da elaboração de material didático, né? Quanto mais a gente for aprofundando no semestre, mais crescem os momentos da gente preparar umas atividades didáticas. E aí eu intercalei aqui alguns cafés reflexivos, que é justamente para a gente fazer a ponderação de como está indo o curso, para ver quais rumos a gente vai tomar. Esse daqui é só o planejamento para o primeiro semestre. É isso. Falei demais? Falei de menos? Falta alguma coisa? Tá ótimo, Ale. Muito bom, muito obrigada. Eu queria só fazer um adendo, que a Alessandra disse assim, eu não sou professora de inglês, eu sou professora de italiano. Vocês vão lembrar que no semestre passado, né, nós fizemos uma tentativa de trazer outras línguas para dentro do Concol, né? Assim, justamente nessa tentativa, nessa ideia de não ficarmos no nosso quadrado, né? De entender que língua não é esse espaço restrito, né? Que a gente, na verdade, assim, usa os nossos recursos linguísticos de várias formas para nos comunicarmos assim universalmente, digamos. Essa palavra não é boa, mas enfim, vamos que vamos, né? Então, a ideia, como a Alessandra mostrou, é trabalhar com professores de línguas, né? Então, o que vai nos unir
a colegas que trabalham com o ensino de outros idiomas também. Então, vamos pensar assim no inglês, é claro, mas podemos pensar também no português, por que não? No italiano, que é a língua com a qual a Alessandra trabalha, no francês, no espanhol, no alemão, né? Então, a nossa ideia é essa inter-relação, né? A gente entender língua de uma forma muito mais ampla do que essa com a qual nós estamos acostumados, né? Então, essa é a proposta, gente. Eu queria ouvir um pouco vocês, agradecer a Alessandra, né, que está empenhada em propor e organizar essa proposta, né, em propor esse curso e organizar essa proposta. Nós estaremos juntas todas as sextas-feiras, com exceção da sexta-feira que eu tiver que comparecer às reuniões da universidade. Fora isso, eu estarei todas as reuniões junto com vocês, é claro, né? Eu queria ouvir um pouco o que vocês acham, se vocês têm algo a dizer, alguma pergunta, alguma observação, enfim, por favor. Algo a dizer com relação a quê, Helena? Com relação a tudo que foi dito até agora, Bernadette. Ah, sim, entendi. Ai, gente, gostaria de dizer que fico muito empolgada com essa proposta. Tenho muito interesse em estar estudando mais sobre decolonialidade e educação. Me interesso muito, assim, o Concol, e que me apresentou a educação linguística, né? Porque até então a gente vinha pensando ensino, né, de língua, né, e não ensino em língua, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar mesmo que isso, né, é o caminho pelo qual as pesquisas em educação, né, têm levado a gente pensar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, né, o ensino a partir da competência e da habilidade, não a partir do conteúdo, né, e aí trabalhar com os temas, né, tão importantes, né, que é da educação antirracista, né, das realidades que atravessam os estudantes, né. Eu estou agora na prefeitura, estou na prefeitura como professora de português e de inglês, né? Então eu estou com as duas línguas, e aí a gente se depara com todo tipo de situação, né? Com todo tipo de realidade, de background, e aí o ensino conteudista, ele não faz mais sentido, sabe? Ele não faz mais sentido, ele não dialoga com as demandas desses alunos, eles precisam se enxergar competentes, eles precisam enxergar projeto de vida, né? E de uma maneira bem diferente também do que está sendo posto como reforma do ensino médio, por exemplo, né? Então eu estou muito feliz, estou muito empolgada, achei a proposta sensacional, e eu quero muito fazer parte, dialogar, estar junto, contribuir também com o meu lugar de fala enquanto professora travesti. Acho que também, né, acho que a educação linguística faz muito sentido para mim a partir desse local de fala meu, né, que eu me enxergar como professora como educadora linguística, vamos dizer, né? Tem muito a ver com esse lugar meu. Então, eu gostei muito. E eu queria saber se teria problema eu chegar, por exemplo, nos encontros às 3:30 da tarde, assim. Se teria algum problema. Porque eu quero muito participar. Mas hoje foi, na verdade, assim, uma concessão que eu consegui, né? Porque o meu horário na sexta-feira é até 2h45 na minha escola. Aí eu conseguiria me deslocar de 2h45 para o UFMG, chegar mais ou menos até umas 3:30. Mas se não for possível, eu vou entender também. Mas se
for, eu vou agradecer muito, porque eu quero muito estar junto aí e poder fazer qualquer contribuição que for possível. E, inclusive, se tiver alguém da graduação precisando de fazer estágio, aqui pode fazer comigo, né, na língua portuguesa. Eu posso assinar a língua portuguesa ou inglesa, né, que são, né, curricular, dentro da visão do currículo, infelizmente são só essas línguas, né, pensando aí em educação básica. E a nossa escola, que ela tem um diferencial muito grande, que ela é a única escola da rede de BH que oferece ensino fundamental em tempo integral. E aí a gente tem uma proposta curricular própria, que é conectada com a escola integrada, né? Que em vez de ser opcional como nas outras escolas, faz parte do currículo dos nossos alunos. E aí é uma proposta bem frenetiana, freiriana, bem bacana. E quem quiser conhecer, estamos de portas abertas. Nós também temos muito interesse em colaborar. E é isso. Legal, Nicola, que legal. Top, adorei. Nossa, você vai participar com a gente do nosso projeto internacional. Ai, quero! Me coloca! Já está colocada, darling. Ai, I want. Aí eu vou deixar a Alessandra te responder sobre a questão do horário das sextas-feiras, tá? Ah, tá bom. Tá, beleza. Eu não sei como é que funciona o horário da graduação, começa às 7, né? Assim, por mim, não teria problema a gente começar mais tarde, mas precisa ver como que seria para todo mundo. Até estava pensando aqui, se tem que terminar até às 6, a gente podia atrasar o início para não perder, para a Nicola não perder tanto, né? Eu fiz o acento certo, eu fiquei parado pensando. Nicola, excusa-me. Não, sem problema. Ai, gente, é igual chacrinha, né? Não veio para explicar, veio para confundir tudo, né? É igual educação linguística, né? Veio para desconstruir e reconstruir tudo aí, né? Mas assim, eu fico até sem graça, né? Assim, de questão assim, de mudar o horário. Mas assim, se for algo que está dentro da possibilidade, me ajudaria, eu ficaria muito feliz, assim, deixar um pouco mais tarde. Mas se não tiver como e não atrapalhar tanto eu chegar depois por causa do horário que eu tenho que cumprir aqui na escola, aí, né, assim, paciência, né? Assim. Eu acho que é e a gente pode pensar no curso começando, eu não vou assim dizer 3h30, porque talvez isso atrase muito para terminar depois por causa dos alunos da graduação. Mas eu diria que 3 horas é possível, né? Então, assim, de 15 às 18h15, em vez de 14 às 17h15, né? E aí a gente aperta um pouquinho no intervalo, porque os alunos também jantam às vezes, eles jantam para poder ir para a aula da noite. Então, assim, eles se deslocam para o bandejão ou vão para a cantina jantar antes de ir para a aula da noite. Então, essa é uma coisa importante da gente levar em consideração, né? Se outros colegas da educação básica, por exemplo, têm aula no primeiro horário da tarde também, às vezes isso pode beneficiá-los. Quem tem aula a tarde toda, ou quem tem aula mais tarde, na tarde, tipo assim, a partir das 4, das 3 ou das 4, não vai poder vir de qualquer forma, independente se for 2 ou se for 3, né? Porque a pessoa tem que estar na escola 3 horas, 4 horas, então a pessoa acaba não podendo vir de qualquer forma. Agora, às vezes, essa troca de horário pode beneficiar outras pessoas que teriam aula mais cedo e consigam sair e se deslocar até a UFMG. Então, a minha sugestão seria a partir das 15. Não consigo atender totalmente, Nicola, 15h30, mas pelo menos você chega menos atrasada. Nossa, seria ótimo, ajudaria Nicola, demais. eu vou apertar. Helena, e começando às 15, encerra que horas? Às 18h15. Ah, tá. Então, para voltar, vamos pegar um trânsito caótico. Todos nós, né? Ou a gente faz um intervalo, faz uma conversa depois, espera das 6h30,
15 para as 7, que aí na hora que a gente sai do campo já está tudo mais tranquilo. Isso é verdade. Então a gente fica por ali, né? A gente fica por ali batendo papo, falando mal da professora, né? Mas eu ia ficar junto, batendo papo, gente. Então não vai nem dar para falar mal da professora, que droga. Então, mas todos nós, né, Bernadette? Sexta-feira é sempre um dia mais complicado, vantagens e desvantagens. Era o único dia que nós tínhamos anteriormente, lembra? Lembro. De formação ficavam na sexta-feira, justamente porque era o único dia que a gente tinha. Isso. Né? E aí eu fico também, quero dizer essa coisa, né? Que assim, a tecnologia, às vezes, ela vem para ajudar e ela nos ajuda imensamente, mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento para a gente também não ser engolido por essa coisa de que tudo fica mais fácil porque eu posso fazer da minha casa, e aí a gente vai enchendo a nossa vida de coisas, sabe? E às vezes a gente enche a nossa vida de coisas que a gente não está dando conta de fazer, a gente não está dando conta de acompanhar, sabe? Isso pode ser, não estou dizendo que mas pode se constituir num grande equívoco, sabe? Da gente achar que a gente está trazendo benefícios para a nossa vida, quando na verdade a gente está meio que se enganando, né? Dizendo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo isso, estou fazendo nananana, porque tudo eu ligo um, desligo o outro e estou aqui. E nem sempre isso corresponde a uma realidade que traga de fato benefícios para a nossa vida, né? Então, assim, exatamente, é muito mais fácil ficar em casa, que a Andréia está dizendo, né? Mas nem sempre a qualidade é a mesma, né? Tudo depende, né, gente? Assim, a EAD existe e a EAD é uma coisa séria, mas a gente não pode transformar toda a nossa vida em EAD. Isso não é real, isso não é possível e isso não é qualitativo, né? Então, assim, eu estou só dizendo isso porque eu gostaria só que a gente pudesse ter a oportunidade de refletir sobre essas coisas, sabe? Porque eu me vejo, às vezes, afogada, né, em tanta coisa que a gente está fazendo, e eu ando me perguntando por que isso está acontecendo. E eu acho que uma das razões é justamente essa, é a gente achar que tudo é possível porque agora é virtual, né? Então, vamos ficar atentos a essas coisas, tá, gente? Assim, né? É uma sugestão minha aqui, né? Então, eu queria ouvir outras pessoas. Gente, vocês têm observações a fazer, sugestões a dar, reclamações, elogios, enfim, fiquem à vontade, revoltas, tipo, eu queria, mas não tem horário, sei lá, né? Assim, digam aí, falem aí, meu povo, por favor. Claro que você vai poder participar, Deia. Já ia falar para ela, inclusive, participar da minha pesquisa. Essa é boa. Você está sem áudio, Deinha. Aí não posso, né? Porque o orientador não pode participar da pesquisa, mas Pois posso dar né? pitacos. Você pode dar pitaco, exatamente. Então, ai, Nádia, não se sinta assim, amada. Não é essa a nossa intenção. A intenção é justamente trazer você. Eu sei. Mas olha, a nossa ideia agora é transformar o Educonli, que é o nosso projeto parceiro, né? Assim, essa foi a proposta que eu fiz, de que o Educonli seja online. Então, você vai poder continuar participando conosco, só que não no Concol, e sim no Educonli, né? Então, essa é uma outra possibilidade. Pode ficar conosco, que a gente vai te mandar notícias sobre isso em breve, tá? Então, assim, no ano passado, quando você estava com a gente, você viu a professora Annelise Scherer, lembra? No final, ela estava assim, conduzindo os encontros finais. Então, a professora Annelise Scherer, ela era coordenadora do Educonli. E naquele momento a gente estava fazendo uma parceria, eu e ela. Na verdade, não só eu, né? Eu e a Andréia, porque a Andréia também trabalha no Concol. Nós duas trabalhamos no Concol juntas, né? Na coordenação. Então, a professora Annelise Scherer, naquele momento, estava trabalhando conosco, ela trouxe o Educonli e a gente o Concol, e colocamos tudo junto no ano passado, né? Na tentativa, assim, de dar continuidade ao trabalho, pensando que nós estávamos voltando da pandemia e querendo voltar ao presencial sem ainda ter essa possibilidade. Nessa nossa tentativa, nós aprendemos que ter o remoto é muito importante também, porque a gente tem colegas como vocês,
que vieram de Aracaju para somar no nosso trabalho. Então, a gente não quer deixar vocês de fora e a gente não quer perder a oportunidade desse diálogo, né, que acaba sendo interestadual. E é muito importante, sabe, dar essa visão um pouco mais macro do que é a formação docente, o que é o trabalho docente em nível nacional, né? Então, a gente não quer de jeito nenhum perder esse vínculo e esse diálogo com vocês. Por isso, nós estamos pensando nessa outra possibilidade agora de construir um Educonli que seja, neste momento, virtual. Enquanto isso, a gente vai ganhando aprendizagem, sabe? A gente vai entendendo como é que a gente pode funcionar, né? A professora Annelise Scherer está de licença agora, ela está fazendo pós-doc. Então, quem assumiu o Concol é a professora Érica Mâncio, que também é colega nossa, que também já trabalhou com a gente, que era responsável antes pelas aulas de línguas. Lembra que a gente tinha aula, né, com os meninos do Lucas e o Tiago, que eram aulas de inglês. A gente chegou a ter uma aula com a Alessandra, que era aula de música. A gente teve aulas de espanhol com a Dani, né? Então, assim, a Érica, ela era responsável anteriormente pelas aulas de língua dos nossos projetos. Como a professora Annelise Scherer saiu de licença, então a gente fez uma espécie de dança das cadeiras, né? A Érica veio para o Educonli, eu vou ficar no Concol, a Andréia vai me dar apoio, como ela sempre dá, mas a Andréia agora é nossa coordenadora do programa todo, do Interfaces, que é o programa que abriga os projetos, que são 3, o Educonli, o Concol e o Unisali, né? Então, aqui em cima disso, né, está uma umbrella, como a gente chama, que é o programa Interfaces, que hoje é coordenado pela Andréia, né? Então, a Érica ficou no Educonli, eu fiquei no Concol, e o Unisali está temporariamente suspenso, porque a coordenadora dele, que é a professora gente, É fugiu. Rosimeire? Não. Valdeni, gente, que horror. Que a professora Valdeni Reis está de licença maternidade, tá? Desculpem, gente, é cansaço mental, né? Então, é isso, Nádia, Elecinta, não se sintam, por favor, excluídas, porque não é essa a intenção, tá? Muito antes, pelo contrário, nós estamos pensando em vocês, tanto que estamos tomando as providências para que vocês também sejam abrigadas aqui e a gente também seja abrigados por vocês, né? Porque a gente precisa desse abrigo também, tá? Então, é um pouco isso nesse momento. Ok? Vocês querem dizer alguma coisa? Eu gostaria de saber como é que vai ficar as language lessons para esse ano. Se elas vão continuar acontecendo, se elas vão ficar sobre o Educon, como é que vai ser. Então, Lucas, nós estamos pensando em pôr as language lessons para alternativo. Então, já vou responder, Nádia, só um minutinho, vou responder o Lucas aqui. Nós estamos pensando em oferecer as language lessons em horário alternativo, tá, Lucas? Ou tentar mais vagas para as pessoas que vierem a participar de fato do Concol conosco, tentar vagas para essas pessoas no Senex, né? Com bolsa, tá? Atualmente a gente tem 3 bolsas, mas a gente já teve assim 20, 30. A gente só tem 3 hoje porque as pessoas foram desistindo. Quando você desiste ou quando você é reprovado, a gente perde a bolsa. Como agora o Senex está sob nova direção, vocês estão vendo que tem dança das cadeiras em todos os lugares, né? Então, como o Senex agora também está sob nova coordenação, então eu vou pleitear novas bolsas para o pessoal que se vincular ao Concol conosco, né? E aí, para ver se essas pessoas podem assistir aos cursos de língua do Senex. E aí, mas a gente pode sempre oferecer as aulas de língua, como vocês vinham oferecendo, Lucas, virtualmente, como vinha acontecendo. E aí, por exemplo, Nádia, Cíntia, podem participar da mesma forma. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente pode continuar fazendo. A nossa ideia é mais ou menos essa. Só que não seria... Agora pode até ser, se a gente adiar para 3 horas, a gente pode deixar a aula de língua no mesmo horário, de 2 às 3, como era antigamente. E quem quiser pode participar da aula de língua, né? Quem estiver em trânsito, como a Nicola, por exemplo, não participa da aula de língua, mas pode participar do curso presencial.
ganhos e perdas, né? Então, a gente pode ter essa coisa, assim, já organizada dessa forma. E aí a gente atende, continua atendendo, pelo menos parcialmente, pelo Concol, Nádia e Elecíntia, por exemplo, como outros colegas que também são de Aracaju, que são do interior de Minas e que não estão presencialmente em Belo Horizonte. Sim? Certo. Né? Tá? Então, Nádia, a data de início das atividades do Concol é 17 de março. Das atividades do Educonle, eu ainda não sei, porque, como eu disse antes, está sob a coordenação da professora Érica, então eu não sei exatamente como ela vai organizar. Mas eu imagino que não demore muito, né? Ela já está se inteirando das coisas todas e está tentando se organizar justamente para isso, né? Então, um trabalho feito de forma virtual acaba sendo menos demanding, né, para ela, no sentido de não precisa de sala, não precisa de, né, assim, de uma série de questões que ela pode administrar virtualmente. Então, eu entendo que isso deva acontecer em breve. Assim esperamos, né? Não sei se a Andréia tem alguma outra notícia sobre isso. Não, né? Tá. Mas, por favor, não saiam dos grupos, fiquem nos grupos, porque a gente vai ter notícias para dar para vocês, tanto das aulas de língua, quanto das aulas do curso do Educonde, tá? Então, é um pouco isso, assim. Ok, gente? Sim? Outras perguntas? Ok. Obrigada, Nádia. Oi, Cíntia, alguma pergunta, querida? Tudo ok, Nicola? Bernadette? Então, querida, eu queria, se ficou claro para mim, Language Lesson vai ser de 14 às 15. Aí, de 15 em diante, a gente passa para os encontros do Concol, não é isso? É Isso, isso? exatamente. E aí estende até, que você falou, 18? Isso, e 15. 18 e 15. Não, ficou claro então. E aí, no caso, esse intervalo que sempre teve, esse intervalo vai ser que horas? A gente vai organizar isso, Bernardo. Não se preocupe que vai ter intervalo. A gente vai Entendi. resolver ainda que horário que vai ser o intervalo. Para a gente tomar Não, um tá certo. cafezinho, ir lá na cantina. Só que as aulas de língua, nós vamos organizar isso ainda, porque as aulas de língua nós estamos propondo que elas sejam virtuais, para atender, inclusive, os colegas que estão fora de Belo Horizonte. A gente Entendi. pode tentar fazer uma aula de língua híbrida, no sentido de que há o presencial, mas há também o virtual na mesma aula, né? Entendi. Pode tentar ver como é que isso se dá. Olha a Gabi aí! Ei, Gabi! Oi, gente, tudo bem? Desculpem, mas eu só tô chegando agora. Tranquila, querida. Tudo bom? Tudo jóia. Que bom. Estamos aqui dando uns informes. Depois eu volto mais tarde para poder te dar os outros informes, tá? Que já foram dados. Então, Bernadette, vamos organizar isso, tá? Vamos pensar em como é que a gente vai fazer isso acontecer, tá Sim, bom? Aí a tá gente ótimo. informa direitinho para vocês. Mas a ideia, Bernadette, é que seja presencial. Isso ficou claro para você? Eu acho presencial muito mais enriquecedor, né, Helena? Com certeza, minha querida. Com certeza. Contamos com você como sempre, né, Bernadette? Você é nosso patrimônio. Ah, sim! Com muito orgulho. Com muito orgulho, graças a Deus. Deia, você tinha levantado a mão? Diga. Eu ia falar exatamente sobre as language lessons no horário de 2 às 3, mas você já falou um pouco, né? Seria uma solução boa seria fazer híbrido, porque se for online só, como as pessoas vão participar online de uma coisa e depois chegar às 3 horas, já teria que estar todo mundo lá na UFMG, né? Lá no campus. E aí talvez dificultasse, né? Mas aí a questão da aula híbrida acho que já pode resolver essa situação. Vamos tentar ver como é que a gente vai fazer isso acontecer, né? Então, a gente pode se organizar, a gente tem um tempinho ainda, temos aí 2 semanas para a gente poder organizar essa questão, e não necessariamente a aula de língua tem que começar junto com o curso. Se a gente tiver alguma dificuldade com relação a como relacionar o hibridismo, né, como fazer acontecer o hibridismo,
que eu acho que a gente não vai ter dificuldade, porque a gente já fez isso, Déia, no passado, né? Então, eu acho que não vai ser difícil, eu acho que a gente vai conseguir fazer tudo começar no dia 17, tá? Então, já fica dito aqui para as colegas, né, tanto para a Elecíntia quanto para a Nádia, sobre isso, tá? Então, acho que é isso. Outras perguntas? Ai, gostaria só de agradecer mesmo, né, por essa flexibilidade, né, do horário das 3 horas. Isso vai ser muito bom. Obrigada aí, tá? A todos. Mas olha, não sai ainda, que ainda tem a segunda parte, que é o segundo assunto, que é muito importante, tá? Não, tô agarrada, tá? Tava então, na agenda aqui. Nádia, eu não sei se você quer ficar, se você pode, inclusive, mas assim, essa segunda parte é uma coisa que realmente vai acontecer presencialmente aqui na UFMG, que não tem como ser de outra forma. A gente vai receber alunos de fora do Brasil, lá do Canadá, né? E aí eu vou explicar sobre isso, e aí quem achar que não é do seu interesse, pode ficar à vontade para sair, viu, gente? Tá? Então, fiquem à vontade, e aí eu já deixo... Ótimo, maravilha. Eu gosto disso. Isso aí. Lênia, já que nós Então, vamos falar de um assunto totalmente diferente, é a segunda parte da reunião, como nós temos apenas 10 minutos restantes, que tal migrarmos todos para a próxima sala? por isso que eu gosto do Lucas também, é um cara sensato, que ajuda a gente a pensar, né? Show de bola. Lucas, você quer colocar o link aqui pra gente Vou no colocar chat? nesse momento agora, já está até pronto. Aqui. Eu vou aproveitar para me despedir, então, que eu sei que esse segundo momento é especialmente do inglês. Isso. Certo? Bom, Ale, muito obrigada, querida. Agradeço muito, eu que Nos agradeço. vemos em breve, né? Vamos continuar. Espero vocês. Já os aguardo lá. Tá? A gente vai acabar de organizar as coisas todas, tá? Lecíntia, obrigada, minha querida, muito obrigada, viu? Um abraço forte para você também. Ótimo, Nádia, você vai continuar com a gente, tá? Vai continuar assim, que nós vamos fazer de modo que você possa continuar. Não tem essa, não. Ainda mais com as sextas-feiras já liberadas para isso. Deus o livre. Imagina se a gente não vai fazer uso disso, né? Com certeza. Gente, por favor, copiem. Ela já. Bom, gente, eu fiquei lá tentando ajudar a Bernadette, não sei se deu certo. Eu falei para ela para clicar em cima do link, mas eu não sei se ela conseguiu. Tá? Eu Então, por isso que eu demorei. auxiliando ela ainda. Bom, gente, vamos lá. Sobretudo, show, Nádia! Seguinte, a Andréa e eu fizemos uma parceria
com uma universidade canadense que se chama Sheridan College. Eles têm lá um curso de TESOL, que é Teaching English for Students of Other Languages, né? Então, eles preparam alunos para dar aula para falantes de outras línguas que não sejam inglês. Ou seja, português é outra língua, né? Peraí, vamos esperar a Nicola, que ela está ocupada ali com os meninos. Sheridan College. E aí ela... Olha os meninos ali, ó. Eu estava dando tchau para eles, Nicola. Acho que ela não ouviu. Então, esse curso se chama TESOL Plus, né? E aí nós vamos receber a professora e 7 alunos de TESOL. Ou seja, eles são aprendizes de professores, né? A professora se chama Rissan. A Andrea está escrevendo aí no chat. A professora se chama Rissan. Ela é coreana, mas mora no Canadá e trabalha nesta universidade. Tá? E os alunos que vêm são alunos dela também. Eles estão se preparando para dar aula de inglês, né? Para pessoas que querem aprender inglês. E aí eles vêm para o Brasil justamente para conhecer o nosso programa, conhecer as nossas escolas, conhecer os nossos professores e os nossos alunos. E nós estamos precisando de professores que possam receber esses alunos, que possam recebê-los como se eles fossem estagiários. Eles vão passar 2 semanas no Brasil, a última semana de abril e a primeira semana de maio. Eu acho que Nicola não ouviu nada. Nicola não ouviu nada. Você ouviu, Nicola, o que eu estou falando? Gente, desculpa, as alunas Você me está sem acharam áudio. aqui. Ai, meu Deus. Tá me ouvindo? Não. Não? Sim, estamos ouvindo. Você tá com o microfone desligado. Estamos A gente está ouvindo. Não estou te ouvindo também, não. Não estou ouvindo meu? ninguém. Não, não estou te seu. ouvindo também, É o Gabriela. seu. É problema meu. Peraí, deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. É isso, né? Tá. Então, meu povo, como é que eu vou fazer isso, hein? Peraí, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Né? Vocês ainda estão me ouvindo? Andréia, Peraí. Gabi? Ah, tá. Tá. Peraí, fica aí. Não vão para lugar nenhum, hein? Eu já volto. Ó, minha casa tá aberta, hein? Eu moro em Contagem. Se for ajudar, pode mandar para cá. Oh, que legal. Também Não mora prestei para cá? atenção, mas Nicola? tô... Oi? Eu não prestei atenção, né? Mas acho que eu já entendi mais ou menos. Vai vir pessoal do Canadá e a gente vai acolher? Isso. Não, mas não precisa de alojamento. Não, Eles não são precisa. Eles são né? muito ricos. Eles ganham em dólar. Exatamente. Agora eu estou ouvindo vocês. Eles estão perguntando se eles estão oferecendo as casas para. Não precisa, eu estou falando que não precisa. Eles são ricos e vão ficar no hotel. Eu que posso ir para a casa deles. Gabi, exatamente. A gente precisa, de 4 professores para receber esses alunos durante 2 semanas, a última semana de abril e a primeira semana de maio, tá? Assim, na verdade, são 8 dias, porque seria de terça a sexta da primeira semana e de terça a sexta da segunda semana. Preferencialmente no turno da tarde, porque à tarde eles têm mais probabilidade tem mais tempo, na verdade, né? De 24 de abril a 5 de maio. Na verdade, de 24 não, é de 25, que é terça-feira. 24 é o dia da recepção, de 25 de abril, aí que é terça-feira, então de terça a sexta na primeira semana, e de terça a sexta na segunda, porque dia 1º de maio é segunda-feira, é feriado. Então, é de 2 a 5 de maio. Tá? Então, são essas 2 semanas, são 8 dias. Aí
Eu coloquei 24 de abril a 5 de maio, que são os dias que eles vão estar aqui. Mas, na verdade, a gente vai precisar de terça a quinta, né? Porque as 2 sextas-feiras eles já têm outras programações. Exatamente. Então, na verdade, inclusive, na sexta tem o Educonle, ou o COL, então é de terça a quinta. É terça, quarta e quinta na primeira semana, terça, quarta e quinta na segunda semana. Eles têm, quais são as atividades deles? Assistir aulas de vocês, conhecer a escola, conhecer os alunos, entender como é que a escola brasileira funciona e dar aula, se possível. Então, a gente gostaria muito que eles tivessem a possibilidade de dar 1 ou 2 aulas, cada um deles. Ô, Lena, a gente não te ouve direito, porque a Bernadette também está falando. Tá assim para mim, tá assim para vocês? Não? Não ouvi. Só ouvi a Lena. A Bernadette está na outra chamada, Gabriela, que você esqueceu de sair de lá. Obrigada, Lucas. Nada. A Bernadette entrou aqui, mas ela pode... Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Agora? Estamos. Mas pode fechar o microfone para não dar interferência. Sim, Bernadette, estamos te ouvindo. Sim, Bernadette, você pode fechar a outra, que você está nas 2. Graças. Lucas, tem como... Fechar o microfone. Mas aí vocês não me ouvem e eu não ouço vocês. Você ouve a gente, sim. Sim. Que outra, meu Deus? Lucas, encerra a outra chamada. Já encerrei, Lena. Você já encerrou? Então tá bom. Ótimo, pronto. Então, gente, aí a ideia, como a gente vai receber 7 alunos, a gente gostaria que ficar... Aí tá, estou esquecendo de dizer coisas. Esses alunos, eles vão ser pareados com um aluno nosso, tá? Então, a gente vai ter 2 alunos internationals com um aluno nosso, pareado. E aí o professor vai receber essas 3 pessoas na sua sala de aula. E, eventualmente, a professora deles, que vem a Rissan, que vem junto. Então, eventualmente, você vai ter, em vez de 3, 4 pessoas na sua sala de aula. Mas ela não vai estar o tempo todo em todas as aulas, porque ela é uma só e eles são 7. Tá certo? Então, assim, a gente precisa de 4 professores para receber esses alunos. E aí, nessas datas que eu falei para vocês, de terça a quinta de uma semana, de terça a quinta na outra semana, com a possibilidade de que eles lecionem 1 ou 2 aulas na turma de vocês. Acompanhando o trabalho que vocês estão fazendo, é claro. Não é uma aula qualquer, caída de Marte, né? É uma aula, eles vão acompanhar, vão assistir as aulas na primeira semana, eles vão discutir as aulas com a gente na UFMG, a gente vai ajudá-los a preparar as aulas para dar as aulas na turma de vocês. Vocês têm todo o direito de dar qualquer palpite, qualquer orientação que vocês quiserem, fazer as exigências que vocês quiserem, no sentido de tem que dar essa aula com esse material, tá? Então, assim, para não fugir do cronograma de vocês, porque eles vêm aqui aprender o que é o ensino de inglês no Brasil, na nossa educação básica. Tá? Então, essa é a ideia. E aí, por que eles vão ser acompanhados por um aluno nosso? Porque eles não conhecem a cidade, porque eles não sabem falar português, porque eles precisam de alguém que faça essa interface, né? Assim, eles precisam ter um mínimo de segurança para poder andar na rua por aí, pegar ônibus, eles vão de ônibus para a escola, né? O nosso ponto de encontro vai ser o campus, então eles vêm do hotel para o campus, encontram o nosso aluno, pegam ônibus com o nosso aluno, vão para a escola, vão viver um pouquinho da vida brasileira, tá? E vão passar a tarde na escola. Ainda que vocês não tenham a tarde toda de aula, mas vocês podem se reunir com eles, podem mostrar a escola, podem mostrar os projetos, podem sentar para conversar e ajudá-los a preparar a aula da semana seguinte. Vocês podem mostrar a biblioteca, exatamente contar como é que a escola funciona, apresentar a diretoria, os outros professores, enfim, né? Vocês podem falar do projeto pedagógico.
essas coisas todas que a gente pode conversar sobre o que vai acontecer, tá? Vocês, como professores que recepcionam os alunos, têm também algumas vantagens. Vocês vão ser convidados a fazer parte do nosso grupo, vão ter convite para jantar com a gente, vão ter convite para sair conosco, coisas desse tipo assim que vai acontecer. Não há remuneração, mas há esse intercâmbio. E a Andrea e eu estamos muito esperançosas e trabalhando muito para que essa seja uma parceria de longa duração, né? Que não seja só esse evento, mas que isso se repita nos próximos semestres, quiçá anos, né? E que cada vez a gente vai aprimorando mais. Então, quem entra num barco desse com a gente, rema com a gente para ir para a viagem toda, sempre que quiser e puder. Então, essa é a ideia, esse é o convite. E aí eu queria ouvir vocês. Deia, peraí, desculpa, antes de ouvir vocês. Esqueci alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Diga lá o que você... Não? Tá. Não, já fui acrescentando aqui no chat. Eu fui colocando as palavras que você estava falando, tipo Sheridan College e tal, porque às vezes é difícil, eu pelo menos sinto essa dificuldade, a pessoa fala comigo, eu não consigo separar as letras assim, para entender o que é a palavra, né? Então, por isso que eu escrevi aqui. Eu não tenho nada assim de importante a acrescentar, só que foi realmente essa parceria que a gente fechou com essa universidade no Canadá. Os alunos que vêm para a gente são alunos de especialização, eles já têm uma graduação, não necessariamente a graduação deles é uma licenciatura ou um diploma de ensino, eles estão fazendo essa especialização justamente para terem o diploma de ensino, né? E o ensino, então, é o que a Leina falou, é TESOL, né? Que é Teaching English to Speakers of Other Languages. Então, eles vêm para o Brasil até para ter essa experiência de ensinar inglês para falantes de outra língua, que no caso é o português, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana para todos os envolvidos. Então, quem quiser participar, reforço o convite da Leina. Acho que é uma primeira experiência, né? Talvez a gente tenha assim, alguns percalços, mas a ideia é a gente se aprimorar para os anos seguintes, que, se Deus quiser, vão se repetir. Então, quero ver Ai, vocês, meu povo. gente, eu tô muito triste de não estar na sala de aula. Muito triste. Você não está na sala de aula, Gabi? Não tô. E estamos sem professor de inglês e não conseguimos professor de inglês até agora. Já tem 4 semanas. Gente, pelo amor de Deus. E cadê os professores de inglês daqui, do nosso grupo? Gente, sensacional. A gente não tem professor de inglês. Eu queria receber vocês lá na escola, mas eu vou ter que conversar isso lá, sabe? Assim, até lá a gente já deve ter, né? Abril, maio. Temos que ter, né? Mas... Infelizmente, Gabi, a gente não pode esperar. Não por nós, Pois é. né? Não por nós. Então, Leina, eu posso te passar o contato da diretora da escola que eu estava no ano passado? A gente recebe muito estagiário da UFMG lá, porque a gente fica logo do lado, lá no São Francisco, que é a Afonso Neves. Esse ano, quem está lá no meu lugar é uma professora designada, né? Porque eu sou efetiva lá. Mas eu acho que vale a pena conversar e convidar, eu não sei quem é a professora, mas convidar para participar também nos encontros de sexta, se ela puder. Mas aí eu te passo depois o contato e você conversa com a diretora, tá? Tá bom, tá. O Nicola vai querer, ó, ele tá empolgado. Eu acho que... Eu tô vibrando, desculpa interromper, Gabi, porque assim, eu vejo o problema, não sei se eu sou sempre... Qual que é a sua escola, Gabi? Só um pouquinho, Bernadette. É que, como é professor designado, a gente não tem garantia de que ele vai ficar na escola, né? Então, a gente não sabe. Eu não sei se a garantia é o ano inteiro ou se é mês a mês, né? Como é que é isso? Será que ele está lá agora, quando chegar abril ele não vai estar mais? Eu acho que a gente tem que ver isso aí direitinho, né? Mas obrigada pela sua sugestão. Gabi, você me ouviu? Eu coloquei no chat, Bernadette, a escola é uma escola estadual, mas ela está no projeto Somar.
Então, nossos professores, por exemplo, são CLT, não são professores do Estado e nem podem ter vínculo com o Estado. Aí acho que isso também dificulta um pouco, né? Então... Entendi. Não, beleza. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Nicola? Eu tô empolgadíssima, tô vibrando aí. Nossa, tem que lembrar de colocar o microfone perto da boca. Não, a gente está te ouvindo bem, tranquilo, tranquilo. Nossa, tô muito animada. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa aqui para a escola. Na hora que acabar aqui nosso encontro, eu já vou ir conversar com a equipe gestora. Eu acho que vão ficar todos muito empolgados. O pessoal aqui tem muito essa vibe de criar, de colaborar. E ficaram muito felizes, né, Leina, com aquele trabalho da disciplina de análise e elaboração de material didático, porque a gente também se debruça muito no design instrucional aqui na escola. Aí, acho que a Bernadette está com dificuldade, não ouviu, deve estar dando delay. Aí. Acho que ela não lê também o chat, né? Você está ouvindo a gente, Bernadette? Bernadette está com atraso, sim, Nico. Acertou. Ela está com um delay bem alto. Provavelmente por conta da conexão. Ah, tá. Então eu vou continuar falando. E aí eu acho que vai ser muito positivo, porque o trabalho foi com duas duplas, né? Foi a dupla da Scarlett e a dupla da Denise Novaes. E aí eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito bacana. Os meninos, né? Eles vão gostar muito. Eu tenho um projeto aqui na escola, que eu estou iniciando um projeto que eu estou fazendo junto com a professora de Muay Thai da escola, que a gente está usando o Pokémon, né? O jogo do Pokémon Emerald, para trabalhar. O objetivo é jogar o jogo, viver a história do personagem, né? Do ponto de vista emocional, pessoal, comportamental e de disciplina, porém em inglês. O jogo é em inglês, né? Então a gente usa a língua como meio para desenvolver aquela história de herói, aquela história de personagem. E aí vem a professora também de Muay Thai para trabalhar as questões de disputa, né? Porque o Pokémon é uma questão de disputa, a história do Pokémon tem a ver com isso, de desenvolvimento físico, desenvolvimento comportamental, desenvolvimento subjetivo, né? E aí, acho que assim, vai ser muito legal, né? Aqui acho que eles vão gostar muito da escola. Depois eu vou mandar o Instagram da minha escola para vocês verem. É uma escola maravilhosa. Qual que é a sua escola, Gabi? Todo mundo que quiser vir conhecer, assim, braços abertos, a gente pode marcar uma visita. É um espaço muito grande, é um polo de educação, é um dos polos de educação integrada da prefeitura de BH. E é isso, gente. Assim, estou muito empolgada, muito mesmo. Estou com o coração aberto. Eu não ouço a Leina. Lena, você está sem microfone. Mas em que bairro fica a sua escola? Você esqueceu de abrir. Ô, Bernadette, eu te respondi pelo chat. Você consegue acessar? Obrigada, Gabi, vi sua mensagem. Obrigada. Som. Bernadette, a resposta está no chat, você viu? Que a Gabriela mandou. Então, Nicola, a gente já vai colocar o teu nome, tá? Porque a gente precisa de 4 professores, então agora a gente precisa de 3, né? Já uma vaga já é sua, né? Então, isso é ótimo. Queria só te dizer, abrir um parênteses, que o material que você orientou os meninos a fazer vai ser publicado, tá? Se Deus quiser, ainda este ano. Eu já tenho uma reunião com a professora de edição da UFMG, da faculdade, nossa, né? E assim, o livro... você também participou, Gabriela, desse projeto?
Não? Ah, que pena. Nádia participou, Nádia, desse projeto? Eu não me lembro se Nádia participou. Então, assim, esse projeto vai se dar outras vezes, viu, gente? Então, quem não participou pode participar, Nádia, Gabi, vocês podem participar. É um projeto em que os professores de educação básica orientaram os nossos alunos a preparar material didático para as aulas deles. Então, vou te colocar também na lista, Nádia, para esse projeto. Então, a gente vai publicar o livro vai ser publicado, ele vai ser editado por uma nossa Está da cortando Letras do sua curso de voz. edição. Então, uma das professoras do curso de edição é que vai nos ajudar a editar o livro, né, porque ela está orientando essa aluna que vai ser a nossa editora. Então, é uma coisa feita assim, né, dentro dos cursos da Letras, né, da UFMG. Então, eu acho que vai ser bem bacana, né? Então, Nicola, aguarde que virá a publicação por aí. Nossa, maravilha! Não, muito contente, foi muito legal, a conversa foi muito boa. Eu e Scarlett fizemos, né, reuniões, também com Denise e Matheus, né? Acho que eles ficaram com você, não foi, Andréia? Denise? Denise, sim, mas não era A Matheus, sua não, esqueci o voz nome está dele. Não é cortando, Nicola. Está cortando Deve ser algum a probleminha sua de rede, voz. Bernadette. Eu já avisei já pelo WhatsApp. Então, a Gabi está falando que orientou um projeto de iniciação científica no ensino médio. Uau! Ano passado foi muita coisa, por isso que eu não participei. Inclusive, no final do ano, eu sumi das reuniões, né? Porque eu não estava dando conta de Depois eu vou fazer te tudo. convidar a assistir a primeira parte dessa reunião de hoje, que nós gravamos. O Lucas vai depois do vídeo. A gente vai compartilhar lá no grupo. Vou pedir a você que assista para você entender como é que vai ser o Concol deste ano. Como você não está em sala de aula, eu acho que você vai poder participar conosco, que vai ser muito, muito bacana. Que legal. O Concol abre muitas portas para a gente e é um espaço assim, de reflexão muito rico, né? É muito bom participar e sinto falta quando não participo, porque parece que a gente está pausando alguma coisa. Se der para participar, eu quero participar, sim. Ótimo, que bom, Gabi. Então, gente, é isso, né? Assim, vamos aguardar. O que vamos aguardar? Vamos aguardar a organização das Language Lessons. Aí vou começar com o Lucas, com o Tiago, não sei se o Tiago vai continuar. Vamos aguardar, e vou conversar com a Érica, o início das atividades do Educonli, essas duas atividades em modo virtual. Vamos, então, confirmar logo as atividades do Concol, que se iniciam dia 17 de março, e vamos confirmar a parceria já da Nicola conosco no projeto internacional com a Sheridan College. Né? Então, meu povo, tardezinha produtiva. Hello! Né? Então, fico muito feliz com isso tudo, né? Deixo aberto aí, mas para quem quiser dizer o que quiser, mas estou muito feliz, muito obrigada. Eu também, Nicola, estou muito feliz, é empolgante mesmo, né? É empolgante essa coisa toda. Com certeza. Fiquem à vontade. Sim, Lucas, pode falar. Não, só estava concordando. Quem tiver colegas aí, outros professores que quiserem participar, que tenham interesse, né, Helena, dá o nosso contato, nós estamos precisando urgentemente, para ontem. Nós estamos precisando mesmo, mas eu acho, Déia, que assim, a gente contactar, eu tenho pelo menos umas 3 professores, 4, em mente, né? Mas eu vou já falar com eles, eu esperava que as pessoas viessem aqui hoje, acabaram não vindo, e assim, o Sheridan College, eles são assim, né, os estrangeiros, principalmente aqueles que nunca vieram ao Brasil, eles têm muita dificuldade em compreender, né, como é que o Brasil funciona, e eles têm muitos receios, né? Então, eles estão tentando cercar de todos os lados, assim, programar as coisas nos mínimos detalhes. Então, Nicola, eu vou precisar que você me mande com urgência os seus horários de aula, seu nome completo, o nome da sua escola, tá? Você dá aulas à tarde? Terça, quarta e quinta?
Sim, a gente dá aula todos os dias. É integral, né? A gente fica aqui de 8, as aulas dos alunos é de 8 às 5 da tarde. Ótimo. Então, É, então terça, quarta e quinta à tarde você está na escola dando aula normal. isso. Ótimo. Diga, Deia. De inglês, Nicola? Porque você falou que está no português e no inglês, você dá aula de inglês nesses horários? Então, aqui na escola, a gente trabalha muito na concepção de área do conhecimento do que em disciplinas, Helena, né? Então, a gente tem, como é que fala? A gente tem a área do conhecimento, e aí, em termos burocráticos, eu sou lotada, né, efetiva como professora de português e de inglês. Eu cumpro a carga horária dos dois, mas é uma escola bastante atípica, porque a gente tem os projetos de inglês, a gente tem os projetos de português, a gente tem as agendas, só que a gente não segue muita lógica da disciplina e das aulas de 50 minutos, né? A gente também não tem sala de aula. A gente tem tipo um grande salão que a gente chama de Salão dos Saberes. E aí é aquela coisa assim das estações de trabalho, né? E a escola tem vários espaços onde eles fazem os outros tipos de aulas, por exemplo, tem de Muay Thai, de circo, dança, música, foto e vídeo. E tem também as áreas do conhecimento que a gente trabalha de maneira bem transdisciplinar, história com geografia, com inglês, com português, com, né? E a gente é muito norteado por temas e é por isso que a gente se debruça tanto sobre a questão também do design instrucional, porque é difícil a gente achar um material didático que vai atender essa demanda, né? Então, é um livro, né, do PNLD, a gente trabalha, né? A gente não pode deixar de usar o livro didático, mas a gente também tem muito a nossa pegada da nossa criação de material. Na prefeitura, sim, Gabi, é do 6º ao 9º ano, terceiro ciclo. Aí é de 11, né, a 14 anos, por aí. E aí é isso, assim, é bem uma coisa assim, fora da caixa, né? Todo mundo que chega aqui fica assim, uau, o que é isso que está acontecendo? Mas a gente tem, né, os momentos de inglês, assim, não é que não acontece, tem sim, tem de português e quase que na mesma proporção. Então, que Não fica legal. aquela coisa, tipo, só 2 aulas de inglês por semana, é o tempo todo, assim. Então vai ser bacana na primeira semana você apresentar a escola para eles, falar dessas coisas, né, explicar, porque Leila, esses dois alunos que vão estar com você, na verdade, vão ter uma experiência diferente dos demais. E aí, na manhã do seguinte, né, então eles vão na escola na terça, na quarta de manhã, se eles vão na quarta, na quinta de manhã, a gente tem uma sessão de desenvolvimento, né? E aí vai ser muito bacana compartilhar essas experiências diferentes. Que legal. Aí um dos horários, né, que a gente tem aqui, a gente divide as nossas ações assim, né? Tem a área do conhecimento, que a gente chama, né, de códigos e linguagens, ciências humanas e ciências e matemática. A gente tem as tutorias, que cada professor, né, a gente forma uma dupla de professor e educador de vivência, que seriam os monitores das escolas integradas, né, da escola integrada. A gente tem um momento que chama Conexão dos Saberes, em que a gente pode propor uma interface entre um saber tradicional e um saber comunitário. E aí, a minha conexão que eu propus foi esse projeto de aula em inglês com o Pokémon. Então, é um momento que é exclusivo da língua inglesa, né? Que também pode ser explorado, né, pelo pessoal da Sheridan. Mas acho que, de qualquer forma, eles vão ver, assim, como que a gente trabalha, né? De uma maneira mais centrada no aluno, né? Não tão vertical. Acho, assim, vai ser bacana, vai ser interessante. É no Barreiro, inclusive. Fica no final do Olinto Meireles. Ponto de referência. Era a antiga FEBEM. Era onde era a antiga FEBEM. Aí se tornou essa escola.
Que ótima forma de transformar um espaço, né? Verdade. Adorei isso, muito bom mesmo. Nicola, você acha que esses internationals, eles conseguiriam entrar assim, nesse ambiente da escola, não ficariam assim soltos, perdidos? Você acha que teria condições deles assim, eu não sei como é que isso é feito, mas deles participarem, conduzirem, entre aspas, eu não sei se é assim que é feito, mas conduzirem uma atividade de inglês na semana seguinte, na segunda semana, na tua escola, você acha que isso é possível? Perfeitamente. Você falou de perdido, eu ri, porque a escola é tão grande. Nossa, tem o Salão de Saberes lá embaixo. Aqui eu tô na administração, né? Que é onde fica a secretaria, caixa escolar, né? Aí a gente anda o dia inteiro. Aí vai para um espaço, aí vai para outro, vai para não sei o quê. Aí até ri, pensando nisso. Mas dá, com certeza. O Salão dos Saberes, Oi, Leila. ele é a gente não vai ser, não tem jeito de fazer uma aula tradicional, assim, professor na frente e falando. Assim. Não é como o Salão de Saberes funciona. Mas a gente pode trabalhar com eles, por exemplo, elaboração de uma atividade em que a gente vai mentorar as estações dos alunos, né, numa perspectiva mais assim de metodologias ativas e student-centered, né? E eles podem trabalhar comigo na Conexão dos Saberes, que é justamente terça, quarta e quinta, não, na quarta é de manhã, mas na terça e quinta é à tarde. Aí a gente pode fazer uma programação para o Salão dos Saberes, que é um momento que a gente retira os alunos, porque a Conexão dos Saberes, os alunos escolhem, né? Então, quem está comigo na minha Conexão dos Saberes é quem me escolheu. Porque tem outras conexões dos saberes, tem de clube de ciências, tem de. Aí. Acho que é perfeitamente possível. É tipo o novo ensino médio, só que lá no ensino fundamental? E de maneira que dê certo, né? Nas escolas. Eu acho que, assim, se o novo ensino médio acontecesse dessa forma, pensado pelos professores, né? Pensado a partir da comunidade escolar, a partir da voz do estudante, né? Aqui a gente faz assembleia, a gente tem um momento da semana que é só para fazer assembleia, deliberar coisas que os alunos votam, que os alunos pautam. É muito bacana. Eu fiquei muito surpresa, porque eu fiquei assim, gente, como que eu não conhecia essa escola quando eu cheguei aqui? E essa escola precisa muito ser mais divulgada e mais vista, né? O que a gente tem feito aqui. E o projeto, ele foi escrito pela atual diretora da escola, né? Que, observando a legislação sobre educação integral, que é uma legislação federal, né? A gente não tem uma legislação municipal ainda sobre educação integral, que aí foi feita essa proposta para a Secretaria Municipal de Educação e foi autorizada e tem ocorrido aí desde 2018. E aí, assim, há momentos que não é fácil, porque assim, essa semana, por exemplo, a gente teve um caso de um aluno que ele ainda não tem nenhum diagnóstico, né? Ele não tem nenhum laudo, mas ele teve um surto aqui na escola e a família diz que é bem recorrente, que ele já vem tendo esses episódios. Mas o nosso trabalho, assim, diferente de muitas escolas do Barreiro, que a mãe relatou, que várias escolas daqui do Barreiro falam, nós não podemos ficar com seu filho aqui. A gente tem essa perspectiva do abraço, sabe? De colocar para dentro. E é uma fala, assim, da gestão. É melhor aluno dentro da escola do que fora da escola. Né? É o posicionamento da gestão. Então, o menino vai voltar para casa porque ele está de chinelo? Não, ele entra para a escola. Né? Então, assim, a gente assume um posicionamento muito político também, nesse sentido. Né? Da voz do estudante, do direito, dos direitos de aprendizagem, né? Acho que alguém me fez uma pergunta no chat. Como a gente faz a preparação do material? Ô, Gabi, a gente marca para você vir conhecer, aviso aqui direito. Todo mundo pode vir fazer uma visita, a gente combina direitinho para vocês verem como é que é. Preparação do material. Em parte por área, né?
a gente começa a ter ideias a partir das nossas áreas do conhecimento, mas aí na hora que a gente vai colocar isso no roteiro, a gente está pensando num tema central, num eixo que ele é temático. Então, por exemplo, o nosso roteiro desse ano, a gente está pensando em sustentabilidade de uma maneira ampla. E a gente está chamando assim, eu e o outro e o mundo. Que aí a gente consegue pensar a sustentabilidade a partir da vida social, a partir da questão ambiental, a partir da construção de identidade, né? E aí a gente começa a cruzar as áreas, né? A gente cruza a linguagem com as ciências humanas, a gente cruza com a matemática. Então a gente vai... E a gente tem momentos da semana que o que seriam os módulos no estado, a gente já coloca dentro da nossa grade para fazer, por exemplo, planejamento de área. Então junta a equipe de códigos e linguagens da escola, que é artes, português, inglês, arte, português, inglês e educação física. Aí a equipe de matemática e ciências da natureza, aí junta as professoras de ciências com as professoras de matemática. Em ciências humanas, junto as professoras de história e de geografia. E, no fim, a gente tem uma curadoria, né, para fazer esse desenho desse material ser fluido, né, não ficar aquela coisa fragmentada. Agora é uma atividade de geografia, agora é uma de matemática, agora é uma de tal. Não, a gente vai trabalhando muito pensando, assim, como costurar as coisas e pensar ali quais habilidades nós estamos desenvolvendo, o que a gente quer que esse aluno seja capaz ao fim do processo, né? É isso, a gente tem uma visão muito processual das coisas aqui. Acho que eu consegui responder. Gabi, de fato, muitos alunos com crise de ansiedade, e esse aluno, assim, foi uma situação que deixou a gente muito abalado, assim, que aconteceu. E tem muitos alunos em situação de vulnerabilidade, e, assim, força a gente a realmente pensar numa escola como que essa escola tem que ser para fazer esse aluno ter um projeto de vida, sabe? Para ele conseguir se pensar como uma pessoa potente, sabe? São muitos alunos que passam por muitas situações de violência e de violação de direitos. Nicola, eu vou aprender. Eu já quero mandar meus estagiários para você, eu quero ir lá conhecer a escola. Acho que a Andréa também vai querer mandar estagiários para você, então eu vou ter que dividir com ela, vou ter que negociar com ela, isso é um absurdo, mas eu vou ter que negociar, né? A gente vai Eu estou precisando, gente, sabe Mas por quê? talvez, Leida, a gente não precise negociar, porque como os meus são estágio 2, eles costumam ficar na escola onde eles já fizeram estágio 1. Então, os seus que estão começando, que não têm ideia de qual escola pegar, é bom que você já tem para onde mandar eles. Mas eu também, no estágio 2, também é bom a gente dizer para os alunos que é bom diversificar, não ficar sempre na mesma escola, sabe? Mas pelo que eu vi, porque eu tive aluno que fez o estágio 2 primeiro e depois o 1. E aí todos ficavam na mesma escola. Por uma questão de praticidade que eles fazem. É fácil, exatamente. né? Nicola, qual que é a distância da tua escola para o campus? Tem ônibus direto? Como é que é? Assim, é mais ou menos distante porque é Barreiro, né? Então, assim, Pampulha está aqui, Barreiro está aqui, né? Mas aqui na escola é muito fácil ir para a estação Barreiro, né? E na estação Barreiro tem o 6350, que ele passa na porta da UFMG, né? Que ele é o MOVE, o 6350. André, Então, são 2 ônibus para ir, 2 para voltar. 4 ônibus. Isso que eu ia perguntar. São, mas eles, assim, é só uma questão de baldeação mesmo, porque a passagem é integrada por causa da estação Barreiro. Sim. Tá. Isso não é problema para eles. Isso não é problema. Também não é, né? Quanto tempo, mais ou menos, Nicola, de viagem do campus para a escola, da escola para o campus? Mais ou menos, assim, não precisa ser exato, não. Meia hora, 1 hora? Olha, sem trânsito, acho que vai ser uns 40 minutos. Sem trânsito? Sem trânsito. 30, 40 minutos. Sem trânsito. Que horas são as tuas aulas na escola? À tarde?
À tarde a gente começa 1 e vai até 5, porque os alunos eles chegam 8. A gente chega às 7, porque todo dia às 7 horas a gente faz reunião, de 7 às 8. E aí, às 8, a gente começa com as aulas. E aí, o que que acontece? Eu tenho momentos, a gente tem módulos na escola. É bem muito parecido com o modelo da universidade até. E cada momento que eles têm no dia dura 1 hora e 45 minutos. Não são aulas fragmentadas de 50 minutos. Então, por exemplo, o momento de área do conhecimento que eles estão no Salão dos Saberes, eles ficam por lá 1 hora e 45. Então, a gente tem uma dinâmica para realizar dentro de 1 hora e 45. Então, mas às vezes, em algum momento da tarde, eu vou enviar isso tudo direitinho para vocês, assim, minha planilha de horário e tal, os horários que eles estariam desenvolvendo atividades comigo. Porque em alguns momentos os alunos estão com os educadores de vivência, enquanto eu estou fazendo planejamento. E aí pode ser interessante eles verem também a nossa maneira de planejar, né? Sim. Que é bem coletiva, bem... Sim. Tudo que eles puderem ver. É bem legal. Então, estou pensando aqui que eles vão ficar com a gente até 11 horas da manhã, de 11 a meio-dia eles têm que almoçar, meio-dia eles têm que pegar o ônibus para chegar na escola 1 hora. Ah, tá. Mais ou Aqui, menos assim, né? Estou pensando já na organização do dia dessa galera. Vão sair da escola às 5 horas, vão chegar no campo 6, 6 e meia, porque é trânsito de final de tarde. Vão pegar a isso. van para voltar para o hotel, vão chegar no hotel 7h30 da noite, esbudegados, né? E aí vão comer e dormir para o dia seguinte, né? Mas eles podem sair da escola um pouco Podem mais cedo, também. Leina, para não pegar muito trânsito. Sair 4 horas, por exemplo, né? Que aí eles não pegam muito trânsito e também não retarda demais a van. Porque se a van também sair do campus tipo 6 horas, vai levar 1 hora e meia até o centro. É horrível isso. Mas vamos esperar também a De planilha de todos. horários Vi no chat aqui. Eu coloquei no chat aí o que eu acho que precisa, acho que Leina falou outras coisas que eu não me lembrei. Nome completo, nome da escola, Endereço, horários, ônibus, né? o ônibus. Tá, ônibus, teu nome completo, tá. nome completo, Ônibus, deslocamento, possíveis deslocamentos, né? exatamente. Essas coisas. Turmas, não tem série, né? Sim. Agora, ano passado a gente tinha uma organização que nós não trabalhávamos com. Assim, eu era professor, todo mundo era professor de todo mundo. Uhum. Mas agora eu estou com 6º e 9º ano. Ótimo. Mas na minha conexão dos saberes, eu tenho alunos de 7º e de 8º também. Então, de qualquer forma, eles vão ter uma visão bem geral. Não, vai dar certinho isso, vai ser ótimo. Aí a gente vai precisar, Nicola, de uma autorização da escola. Tá? Então, assim, uma cartinha, talvez, da direção, da gestão da escola, dizendo que autoriza esse trabalho dentro da escola, né? Assim, a recepção dos alunos, dos estagiários nacionais e internacionais, que vai ter um nosso e 2 deles, né? Tá? Então, você vai receber estagiários internacionais, international. Gente, eu sou a única que não tem estagiário aqui. Tem estagiário de ciências, tem de matemática. Eu fico assim, gente, cadê o meu estagiário? Então, agora você vai ter estagiário, mas não é pouca coisa. Você vai chegar arrebentando, vai dizer, gente, vocês têm estagiário? Pois agora eu vou ter maravilhoso. internacional, tá? Nossa, isso vai ser muito legal. E eu tenho falado muito assim, o nosso coordenador de ensino fundamental, ele era o professor de inglês, né? Então ele assumiu a coordenação. Então isso vai ser também, acho que vai ser muito. Nossa, terminando aqui o nosso encontro, já vou lá conversar. Show de bola. Aí, se você puder, assim, urgentemente me mandar essas informações todas, e ainda Vou preencher e vou mandar. Ainda que seja só, tipo assim, lei na escola autorizou, tá tudo bem? Ainda não temos o documento, mas já está autorizado, tá ótimo, tá? Aí eu já fico tranquila para poder inserir isso e mandar para o pessoal lá do Canadá, porque eles estão descabelados e nos descabelando, né? Nossa, assim, tá. Com relação a isso, tá? Tá bem. Então, assim, Gabi mandou também um contato aqui. Obrigada, Gabi, já agradeci lá, mas te agradeço aqui também. Né? Nicola, agradeço imensamente o teu interesse, né? A Andréia e eu ficamos muito felizes, né, Deia?
Leina, a Bernadette queria falar Tá, vou alguma passar a coisa. palavra para ela. E aí, assim, vou, né? A gente tá. Vai dar certo. Vai dar certo. Diga, Bernadette. Não estou te ouvindo. A gente não te ouve, Bernadette. Acho que ela não vê o chat. Bernadette, você está com o microfone fechado. Bom, enquanto isso, agradeço a Gabi por ter vindo, ter ficado aqui conosco. Gabi, por favor, veja lá a primeira parte do vídeo que o Lucas vai disponibilizar, tá? Na super torcida para que você possa estar conosco nas sextas-feiras, viu? Porque assim vai ser muito legal mesmo, de verdade, tá? Nádia, minha querida, eu fico muito feliz que você esteja aqui, que você tenha ficado com a gente até agora. Fica aqui o meu compromisso com você para que a gente vá organizar, logo entrar em contato com você para ver como é que nós vamos dar prosseguimento ao trabalho que a gente estava fazendo, tá? Online. Não vamos soltar as nossas mãos, né? Aquela história de que ninguém solta a mão de ninguém, continua, permanece e vai ficando aí, viu? Muito obrigada, viu, querida, pela sua parceria conosco, né? Tamo juntos, seguimos juntos, tá? Obrigadão, Nádia. Acho que é isso, gente. Vou tentar falar com a Bernadette aqui. Leina, Agora sim, você me ouve? Bernadette. Beijos, Nádia. Agora me ouve? Ouço. Não. Diga, Bernadette. Então tá, porque veio um mundo de mensagem aqui a respeito do som, aí foi clicando e deu certo. E o Lucas que é aqui o meu Divino Espírito Santo para iluminar, né, Lucas? Aí está sem som, então ele não está ouvindo. Mas, enfim, o que eu quero falar. Há pouco você mencionou a respeito da obra que vai ser publicada e que eu faço parte dessa obra. E aí eu fiquei tão feliz que eu cheguei a chorar de alegria. Eu queria falar para vocês o que eu recebi do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, né, o pós-lin UFMG, o que eu recebi por e-mail, e claro que eu imprimi. Eu posso ler para vocês escutarem o pedacinho aqui, sim ou não? Pode sim, Bernadette, a gente só tem 10 minutos. Pode, a gente só tem Posso? 10 minutos, vai encerrar a chamada, tá? Posso ler Pode. ou não? Sim. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Não? Sim. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, Bernadette, estamos te ouvindo. Leina, Sim, você está sem som. estamos te ouvindo. Não, querida, eu estou com som, eu estou te ouvindo. A Andréia está sem som. Estão todas te Vamos lá, ouvindo, rapidinho. Bernadette, Olha pode que ler. lindo, que lindo. Estou te ouvindo. Escute. Termo de cessão de direitos autorais e responsabilidade com relação ao teor completo da obra. Então, por esse... Tá me ouvindo agora, né? Pois é, então eu estou lendo, vocês estão ouvindo? Então, posso continuar ou não? Então, tá. Então, o que eu já li até agora, vocês escutaram? Sim, ouvimos Vocês tudo. escutaram o que eu li até agora? Sim. Sim? Então, vamos lá. Sim. Por esse instrumento
Vamos lá. Termo de cessão de direitos autorais e responsabilidade com relação ao teor completo da obra. Por este instrumento, eu, Bernadette Lourdes Diniz Árabe, RG número tal, CPF número tal, cedo os direitos autorais da obra indicada abaixo ao programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-linho FMG, nos termos da legislação em vigor sobre direitos autorais. O nome da minha obra é The Taste of a Journey Through the Continual Education. Oh, meu Deus! Declaro que o conteúdo da obra cedida é da minha exclusiva autoria, da qual assumo toda a responsabilidade com relação a dados em virtude de possível impugnação da obra por parte de terceiros. Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2023. Eu queria ler porque eu fiquei super, super feliz, viu, queridos? É isso aí. Terminei. Parabéns, Bernadette, parabéns. Prontinho? Parabéns. Leina? Oi, querida, parabéns. Parabéns, Bernadette. Parabéns demais. Leina? Vocês me ouviram? Sim, Bernadette. Sim. Leina Sim, está te dando os ouvimos. parabéns e aplaudindo você. Vocês me ouviram, sim ou não? Sim. 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 Vocês me ouviram? O microfone de Sim. vocês está cortado? Não, só o microfone, mas a gente ouve. Ok, Lucas, obrigada, não fala. querido. Leina, eu vou precisar sair, que eu tenho que ligar para o Hernandes ainda, tá? Tchau, Estou depois muito a gente feliz. se fala. Tá bom. Tchau, Andréia. Muito obrigada, viu, Deine? Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima, então. A gente se fala. Nicolas, aguardo as tuas informações. Beleza, Nádia, vou mandar. grande beijo. Tchau, Lucas, Lucas. Tchau, aguardo o Leina. vídeo. Obrigada. Tchau, Beijo. Bernadette. Beijos. Tchau, Nádia. Tchau, Bernadette. Beijo, beijo.